Todos os seres vivos precisam se alimentar. Sem alimentos, eles enfraquecem, adoecem e morrem. Assim é para todos, plantas, animais e seres humanos. Nós, seres humanos, nos alimentamos de frutas, legumes, verduras, grãos, raízes, carnes, peixes e outros alimentos. Já os animais alimentam-se de folhas, sementes, flores e frutas e até mesmo de outros animais. Mas e as árvores? Como as plantas se alimentam? As plantas se alimentam de duas maneiras, como se tivessem duas bocas. Pelas folhas, transformam a energia do sol em alimento. E pelas raízes, com a ajuda da água, sugam minerais do solo. Na época das chuvas, as plantas se alimentam e armazenam suas reservas nas raízes e tronco para enfrentar a estiagem. Os homens e os animais, quando podem, estocam alimentos para os períodos de escassez. Se não, migram para outros lugares em busca de alimento. Mas árvores não conseguem sair do lugar. Na época da estiagem ou da seca, as plantas têm dificuldade para se alimentar, pois sem água, as raízes não conseguem sugar o alimento do solo. Alimentam-se apenas com as folhas e reservas guardadas nas suas raízes e troncos. Se houver queimada nessa época, as plantas podem perder as folhas e assim a capacidade de se alimentar. Para não morrer de fome, elas usam as reservas armazenadas e fazem novas folhas na tentativa de sobreviver. Mesmo assim, ficam fracas e doentes. Pode até ser que se recuperem, mas os danos causados pelo fogo no momento da seca não permitirão que elas produzam flores e frutos, e se produzirem, serão em menor tamanho e quantidade. Mesmo na seca, algumas plantas dão flores e frutos para alimentar a fauna da região. Se houver queimada na época da floração, não haverá frutos e os animais passarão fome. E se a queimada perder o controle, torna-se incêndio florestal, e grandes áreas ficam sem produzir flores e frutos. Se no ano seguinte tiver fogo novamente, as plantas não conseguirão se recuperar, enfraquecendo-se ano a ano até a morte. Mas e agora? Sem as plantas, onde e de que os animais vão se alimentar? Depois do fogo, a terra fica pobre em alimentos. Todas as formas de vida sofrem. Depois de alguns anos, são os próprios seres humanos que também estarão sem comida, sem sombra, sem água, mais doentes. O que podemos fazer para que essa não seja nossa realidade? Ensinar as crianças a não brincar com fogo e cuidar para não incendiar o meio ambiente. Não queimar nos meses críticos de seca. Vai variar dependendo da região. Usar alternativas ao uso do fogo. Fazer plantio direto, usar sistemas agroflorestais, fazer horta, pomar de frutas, criar peixes e abelhas. Fazer compostagem para evitar queimar folhas secas e restos orgânicos ou lixo. Só fazer queimada da maneira correta, com autorização e orientação técnica dos órgãos responsáveis. Realizar o MIF, manejo integrado do fogo, sempre que for possível. Usando o fogo de forma correta e no momento certo, não prejudicamos a natureza.
e preservamos a biodiversidade em nosso planeta.